vamos falar da 14ª rodada da Série B, que iniciou lá na sexta-feira e terminou nesta terça-feira. Rodada que teve 19 gols e gols muito bonitos. Uma rodada até interessante, mas rodada boa mesmo foi para o Santos, que na sexta-feira abriu a rodada e venceu o Ceará lá no Castelão, no jogo da gargalhada do nosso professor Fábio Carille. O Santos, que entrou até com aquela dúvida se o nosso treinador continuava ou se o nosso treinador ia lá para o nosso co-irmão em São Paulo, mas no final terminou tudo bem. Vitória do Santos, o treinador que deu gargalhada na entrevista, na coletiva depois do jogo, mas depois, na segunda-feira, tudo em paz, numa entrevista tranquila, suave e respondendo todas as perguntas que o Fábio Sormani acabou fazendo, mas no final tudo em paz. E agora é o Santos se preparando para a próxima rodada. Rodada que deu a liderança para o Santos, porque olha, o Avaí, que era o líder do campeonato, acabou já está até fora do G4. Depois também, na sexta-feira, um pouquinho mais tarde, nós tivemos o Brusque empatando com a Ponte Preta às 21 horas, foi esse jogo. Tivemos também, no sábado, América 2, Operário 0. Esse jogo aconteceu às 11 horas do sábado. Tivemos mais tarde o Goiás 1 e a Chapecoense 2, vencendo o Goiás lá em Goiânia. Olha, um resultado até surpreendente para aqueles que acham que o Goiás está disputando lá no alto para subir, mas o Goiás vem dando uma tropeçada feia no campeonato também. Depois, no domingo, tivemos Curitiba 1, Paysandu 1. É um outro time também que eu estava esperando um pouquinho mais, mas o Curitiba também vem patinando no campeonato. E aí o jogo da doideira, o jogo da loucura, o jogo dos gols bonitos. Ituano 3, Botafogo 2. O Ituano fez 3-0 com gol olímpico, um golaço por cobertura. E depois o Botafogo resolveu engrossar o caldo com um belo gol também do atacante. Depois fez o segundo e olha, se não é o Jefferson Paulino, o Botafogo tinha empatado o jogo e de repente até virado o jogo. Aí tivemos o jogo que já é esperado, Guarani 0, Sport 1. O Guarani começa o jogo, logo já é expulso um jogador do Guarani, e aí já aquilo que já é difícil antes de começar, se torna mais difícil ainda jogando. E aí o Guarani não conseguiu superar o Sport e acabou perdendo por 1-0. Avaí 0, Novo Horizontino 1. Esse jogo aconteceu lá na ressacada, já foi na segunda-feira. O jogo que para muitos foi bom, e aí o Novo Horizontino que encosta lá no alto também e vai chegando ali para disputar vaga para a Série A do ano que vem. É um time que vai dar trabalho sim. Aí tivemos o todo-poderoso Amazonas 1 e o Vila Nova do Vinícius lá de Goiânia, que venceu de virada por 2-1. Vila Nova que vem muito bem no campeonato, é time que está brigando ali no alto também, claro, tá ali no G4. E aí na terça-feira, como de costume, o Mirassol sempre encerrando a rodada, 1 e o CRB 0. Esse jogo aconteceu ontem à noite, o último jogo da rodada, e foi um jogo que eu vi só um pouquinho, só não vi tudo, e estava um jogo até já caminhando para o 0-0, mas depois o Mirassol acabou fazendo o gol e acabou complicando as coisas para o CRB. Ó, a classificação, ela tá assim. O Santos, ele é líder com 25 pontos ganhos. Depois nós temos o América também com 25 pontos ganhos em segundo lugar. O Vila Nova, o time lá do Vinícius, com 24 pontos ganhos. E o Sport com um jogo a menos, com 23 pontos ganhos. Significa que em contagem de pontos perdido, o Sport ele é líder do campeonato. Mas ele tem que fazer
esse resultado. Depois nós temos o Avaí, que era líder até iniciar essa rodada, caiu para quinto lugar com 23 pontos. O Mirassol, que encostou em sexto com 22 pontos. O Novo Horizontino, em sétimo, com 22 pontos. O Operário, em oitavo, com 22 pontos. Até aí, são 3 pontos longe do líder. Quer dizer, uma vitória, uma derrota, joga um time desse lá para a liderança também. Talvez não pelo saldo de gols. Aí depois nós temos em nono o Goiás com 21 pontos, o Curitiba em décimo com 20 pontos. Aí depois temos o Ceará em 11º com 19 pontos, e depois vem uma turminha aí com 17 pontos ganhos. Em 12º a Chapecoense, em 13º a Ponte Preta, em 14º o Botafogo, que tem um jogo a menos, também com 17 pontos ganhos, e o Paysandu em 15º com 17 pontos ganhos. Aí nós temos no barranquinho trincado, tá lá o todo-poderoso Amazonas, com 16 pontos ganhos. E aí na estradinha de terra, manobrando o busão, vem o CRB com 2 jogos a menos, com 13 pontos ganhos em 17º lugar. Em 18º, o Brusque com 13 pontos ganhos, lembrando que o Brusque foi líder do campeonato na primeira rodada. O Ituano em 19º, que teve sua primeira vitória com 11 pontos ganhos. E aí na lanterninha, batendo a cabeça nos vidros, comendo poeira e dando tchau para todo mundo, o Guarani, que não vai de jeito nenhum com 6 pontos ganhos. Que coisa o Guarani! Tem que lembrar um pouco da história do Guarani, esses jogadores do Guarani, para poder dar uma mudada no astral do Guarani. Que coisa! Como que tá difícil para o Guarani na Série B. Ó, a 15ª rodada, ela inicia já na sexta-feira, e desta vez é ao contrário. Desta vez, a Ponte Preta vai abrir a rodada com o Mirassol. Mirassol que só encerra a rodada, agora ele vai abrir a rodada. Esse jogo acontece no Moisés Lucarelli, às 19 horas, na sexta-feira. Também na sexta-feira, Botafogo e o todo-poderoso Amazonas, às 21 horas. Depois temos também, na sexta-feira, o Paysandu recebendo o Ceará, também lá no Curuzu. Esse jogo acontece também às 21h30. Depois os jogos do sábado, Novo Horizontino e Guarani, às 15h30, lá no Jorge Ismael de Biase. Temos também no sábado, Sport e América, um jogo legal para se assistir, lá às 17 horas na Arena Pernambuco. O CRB também no sábado enfrenta o Curitiba às 18 horas lá no Rei Pelé. Depois nós temos os jogos de domingo. O Vila Nova enfrenta o Avaí às 16 horas lá no Onésio Brasileiro Avarenga, lá em Goiânia. Temos também a Chapecoense enfrentando o Brusque às 18h30 na Arena Condá, lá em Chapecó. Aí nós temos na segunda-feira o jogo do Santos e Ituano na Vila Belmiro. O Santos tem que tomar muito cuidado com o Ituano, que é aquela pedrinha no sapato do Santos, e o Ituano venceu o último jogo. Significa que já não é mais bobo dentro do campeonato. E aí na quarta-feira vai encerrar a rodada Operário e Goiás às 21 horas, lá no Germano Cruz. Jogo que encerra a 15ª rodada. Olha, os artilheiros do campeonato é o Della Torre, do Mirassol, que já foi sonhado pelo Santos, com 6 gols marcados. E o Marcão também, do Goiás, o Marcão Silva, que 6 gols marcados também. Portanto, tá aí a Série B do Campeonato Brasileiro, que para todos diriam que era muito difícil, mas eu acredito que às vezes se você der uma escorregada dentro do campeonato, aí ela fica difícil mesmo. Mas se você jogar certinho, não vai ficar difícil. Vai se tornar mais fácil, porque não é um bicho-papão. Não é. É apenas a Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Santos é líder com 14 rodadas e o Santos tem 5 derrotas dentro do campeonato. Será que é difícil mesmo? Ou às vezes você passa despercebido? Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.